partir de hoje. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprova prosseguimento do processo de impeachment do governador e da vice. No Rio de Janeiro, deputados também aprovaram parecer pelo andamento do processo de cassação do mandato do governador Wilson Witzel. Ministro do Supremo Tribunal Federal adia depoimento de Bolsonaro e suspende inquérito que investiga possível interferência na Polícia Federal. Marco Aurélio Melo quer que o plenário da Corte analise o recurso do presidente para prestar depoimento por escrito. Brasil tem mais 829 mortes por coronavírus, elevando o total para 134.935. No Rio Grande do Sul, são 4.268 vítimas fatais. Prefeitura de Santana do Livramento atende recomendação do Ministério Público e revoga a exigência de apresentação de exame negativo para Covid-19 pelos turistas que visitam a cidade. Após quase um mês de liberação de sinal, apenas 8% dos professores e alunos utilizam internet patrocinada pelo governo do estado e a Assembleia. Governo do Estado notifica escolas militares de Porto Alegre e Santa Maria que anunciaram retomada das aulas presenciais, mesmo com as duas cidades em bandeira vermelha. Caso as instituições confirmem o descumprimento das regras estaduais, a Procuradoria-Geral do Estado acionará a Justiça. Cidade de Nova York, nos Estados Unidos, adia a volta às aulas presenciais nas escolas públicas por falta de professores dispostos a retornarem aos colégios. Acesse o nosso site www.minuanofm.com.br. A melhor da cidade. Minuano FM. Vem aí, Rota 97, primeira edição. O caminho que leva a informação da cidade que é notícia. Oferecimento: Farmácias Manipulato, Rede Conesul Telecom, Esco GD, Tecnologia em Energia, Sindicato Rural de Alegrete. 6h47, 6h47, estamos iniciando Rota na sua primeira edição desta sexta-feira, 18 de setembro de 2020. Hoje é dia dos símbolos nacionais. O tempo é bom, há muita cerração neste momento aqui na região da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, como em todo o Rio Grande do Sul, como todo o estado. Então fica aqui o nosso alerta, muito cuidado, principalmente aos motoristas, aos condutores de veículos, de carros, de veículos pesados, de caminhões que estão circulando aqui pela BR-290, também pela RS-377, pelas demais estradas aqui da região. A gente pede encarecidamente muito cuidado, muita atenção ao volante para evitar um acidente. A cerração é forte neste momento aqui na região. Nós vamos até às 8 horas, nosso telefone à disposição 3422-2930, também o nosso WhatsApp 991-53-0303. Existem momentos desagradáveis, situações complicadas, momentos em que a vida se torna difícil de suportar e parece impossível continuar. E isso acontece com todos nós. Mas talvez essas dificuldades existam apenas para que possamos apreciar as facilidades em plenitude. Nunca desista de pensar positivo, nem de acreditar na sua força, em todo o seu potencial. É quando grandes obstáculos se atravessam à nossa frente que conseguimos provar o nosso caráter. Foque nisso e tenha um bom dia. Bom dia! Bom dia! Agora são 6h49, 6h49, é o Rota 97 em sua primeira edição desta sexta-feira, 18 de setembro de 2020, dia dos símbolos nacionais. O tempo é parcialmente nublado aqui em Alegrete, muita cerração nesta manhã de sexta-feira. Nós vamos até às 8 horas com muita informação local aqui no canal 975, também muita informação do que está acontecendo aqui no estado, no Brasil e no mundo. Temos a partir das 7 horas o Direto ao Ponto via Rede Gaúcha Sat, aqui no canal 975 Minuano FM. Já conosco na audiência o Adil Fernandes, obrigado pela audiência, pela sintonia, informando que tem feira do produtor hoje ali no espaço do feirante, ali no espaço do pequeno produtor, na zona leste da cidade, bem nas proximidades da Unipampa, entre a Tiaraju e a Caverá. Ali na feira do produtor hoje,
pessoal vai estar ali no bairro Ibirapuitã. Pablo Marzullo, que já passou por ali, traz as informações da Zona Leste, quase não enxerguei relação à serração, a temperatura, enfim. E Pablo Marzullo dá o seu bom dia aqui no Rota 97, primeira edição. Bom dia, Pablo. Bom dia, Luiz Mário, bom dia, ouvintes do Rota 97. Hoje, sexta-feira, 18 de setembro. Eu quase não enxerguei nada para aquele lado ali à minha direita, nem à minha esquerda. Uma dificuldade de enxergar porque a serração muito forte, muito próxima, a visibilidade baixa, né? Realmente fazia muito tempo que eu não via assim, uma serração bem forte como essa que estamos tendo no dia de hoje. Quem vai sair cedo vai poder observar, né? Depois ela vai sumindo, se dissipando, e serração que baixa, sol que racha, né? E a expectativa é de sol, bastante sol no dia de hoje aqui em Alegrete, nesta sexta-feira, 18 de setembro. Bom, já se passaram até aqui 261 dias do ano, faltando 105 dias para a chegada do ano 2021. As temperaturas por volta de 14 graus, 5:30 da manhã, e 15 graus aqui na Andradas e 15 graus no Calçadão. As temperaturas na Zona Leste, eu confesso que vou ficar devendo hoje, Luiz Mário, não observei, não pude observar. Cuidando isso, mas em torno mais disso. atento ao trânsito, né? Devido à serração, Sim. Realmente fica complicado. Então, é mais ou menos nessa base aí, Exato. Né? Nesses números aí de 14, 15, 13 graus em alguns locais, né? Exato. Uma temperatura bastante amena, agradável nesta manhã de sexta-feira. E o Rota vai até às 8 horas, lembrando que você tem muitas informações no site da Minuano, www.minuanofm.com.br, desta sexta-feira, 18 de setembro. Hoje a farmácia móvel da Secretaria de Saúde estará atendendo na localidade do Passo Novo, ESF Passo Novo, a partir das 13h30. Obrigado ao Felipe, que também está sintonizado conosco, mandando aquela mensagem positiva aqui pelo WhatsApp da Minuano, 991-530303. Bom dia, família Minuano, que o dia venha renovado de boas energias, força, fé, esperança e motivação. Um abençoado dia. Igualmente ao Felipe e à família aí que estão ligados conosco aí. Um bom dia, uma excelente sexta-feira. 6h53, 6h53. A 12ª edição do Canto Farroupilha de Alegrete vai acontecer nos dias 19 e 20 de setembro. Este ano, devido à pandemia, o festival acontece de forma virtual, tendo início no dia 19 com o 6º Cantinho Farroupilha, a partir das 20 horas. A transmissão será pelo canal do Canto Farroupilha, o YouTube, e pelas páginas Canto Farroupilha e Prefeitura de Alegrete pelo Facebook. 6h53, 6h53, vamos falar de esporte agora no Minuto Esporte com Pablo Marzullo, e é claro, o destaque não poderia ser diferente, né? Da derrota do Flamengo por 5-0 ontem para o Independiente Del Valle. Uma chinelada levou o Flamengo ontem, 5-0, o atual campeão da Libertadores, né? Mudou de técnico e continuou com a base, né, do ano passado, e que o Flamengo encantou todo mundo, né? Foi o grande campeão da Libertadores e agora esse ano não consegue repetir as mesmas atuações do ano passado. Bom, mas o Pablo vai falar agora no Minuto do Esporte aqui no Rota, em sua primeira edição desta sexta-feira. Minuto do Esporte, oferecimento Caos Centro Comercial, são mais de 20 mil itens à sua disposição. Caos Centro Comercial, na Rua David Canabarro, número 90. O diretor jurídico do Grêmio, Nestor Rain, afirmou nesta quinta-feira que nem ele, nem o presidente Romildo Bolzan e nem o vice de futebol, Paulo Luz, confirmaram em momento algum que o tricolor contrataria Cavani, ou seja, que ele seria apresentado no dia do aniversário do clube. Pelo contrário, ambos negaram. Rain alegou que, desde o primeiro minuto da especulação, desmentiu categoricamente a contratação. Um grupo de cerca de 100 torcedores realizou um protesto na área externa da Arena do Grêmio na tarde desta quinta-feira, com faixas falando em obrigação de vencer o Grenal. A manifestação ocorreu após o tricolor perder para a Universidade Católica por 2-0 pela Libertadores. O técnico Eduardo Cudê, do Internacional, superou o momento mais turbulento no Inter. Após iniciar o trabalho com algumas desconfianças, potencializadas pela falta de resultados em clássicos grenais, o argentino agora parece ter deixado as dificuldades de lado.
lidera o Grupo E da Libertadores com classificação encaminhada após a vitória sobre o América de Cali por 4-3. E também lidera o Brasileirão após 10 rodadas. Pela Libertadores, o Inter volta a campo na próxima quarta-feira contra o Grêmio, Grenal que será disputado no Beira-Rio às 21h30 pela quarta rodada do Grupo E. Já pelo Brasileirão, o time de Eduardo Cudê enfrenta o Fortaleza no sábado às 19 horas em Fortaleza, lá na Arena Castelão. Pela Copa do Brasil, o Juventude venceu o CRB por 2-0 na partida de ida da quarta fase da Copa do Brasil e poderá empatar ou perder por até 1 gol de diferença no jogo de volta em Maceió na próxima terça-feira, que estará classificado para as oitavas de final da competição. Um grande ano do Juventude, né? Depois de rescindir seu contrato com o Grêmio e ter sua ida para o Atlético Mineiro frustrada por conta de protestos da torcida, Thiago Neves acertou sua transferência para o Sport Recife. Nesta quinta-feira, o clube pernambucano anunciou a contratação do meia de 35 anos em suas redes sociais. Pela Libertadores, o São Paulo contou com 2 gols contra para não perder para o River Plate na noite desta quinta-feira no Morumbi. O time brasileiro abriu o placar no início do jogo, levou a virada e buscou o empate por 2-2 no final do jogo. O grupo D segue embolado. Após 3 rodadas, a LDU abriu vantagem na ponta com 6 pontos, enquanto São Paulo e River estão com 4 e o Binacional com 3. O Flamengo foi derrotado por 5-0 pelo equatoriano Independiente del Valle nesta quinta-feira em Quito. Foi a pior derrota da equipe carioca em competições internacionais na partida válida pela terceira rodada do Grupo A da Copa Libertadores, que voltou a ser disputada nesta semana após a paralisação provocada pela pandemia de coronavírus. Minuto do Esporte no Rota 97, oferecimento Caal Centro Comercial, são mais de 20 mil itens à sua disposição, tudo o que você precisa num único lugar. Na Rua David Canabarro, número 90. Seis horas e 58 minutos, Rota 97 em sua primeira edição dessa sexta-feira, 18 de setembro. Obrigado aqui a participação dos amigos da padaria Dom Fernando. Nosso amigo, acho que é o Marcelo, né, que passa lá pela rótula ali, pela Ponte Borges de Medeiros, ele enviando a temperatura aqui pelo WhatsApp da 991-530303. Dizer o Marcelo da Dom Fernando que na rótula 12 graus a temperatura e na Ponte Borges de Medeiros 11 graus a 6h30. Obrigado ao Marcelo, um bom trabalho, o pessoal amigo aí da padaria Dom Fernando na Barão do Amazonas, estão sempre acompanhando a nossa programação. Um bom dia de trabalho. 6 horas e 58 minutos e meio. Bom dia aos nossos ouvintes que vão se ligando conosco aqui via redes sociais. Um abraço aos amigos que estão já sintonizados na Minuano. A dona Rosa Costa sempre está conosco. Vai o nosso bom dia a todos que estão se ligando desde cedo. Tem muita gente que se liga na Gaúcha e fica acompanhando depois o Rota 97. Agora são 6h59, nós vamos até às 8 horas. Aqui pela Minuano FM, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, decidiu na quarta-feira manter a taxa básica de juros da economia brasileira estável em 2% ao ano. A decisão foi unânime. Em 2% ao ano, o juro básico já está na mínima histórica até o momento de 2% e se mantém em 2% a Selic. Agora são 6 horas e 59 minutos e meio. Trazer algumas manchetes do minuanofm.com.br antes de integrarmos mais uma vez a Rede Gaúcha Sat. Vamos lá. Polícia prende homem procurado pela justiça em Uruguaiana. Ainda no minuanofm.com.br, Covid em Alegrete. Dos 543 casos confirmados, 477 estão recuperados. Só que ontem subiu de novo, né? Mais 9 ontem. E é bom o pessoal se ligar, hein? Avança obra de pavimentação no acesso a Alegrete pela RS 566. Você confere também outras informações, por exemplo, esporte. Novo decreto da Prefeitura libera escolinhas para treinamento aqui no município.
7 horas vem aí, direto ao ponto, via Rede Gaúcha Sat. Nós voltamos logo após. Não sai daí, fica aqui, fica minuano. A notícia na medida certa. Cremers, em ação pela saúde. No sinal 7 horas, a equipe da Rádio Gaúcha mobilizada, ao vivo, para compartilhar um novo dia com você. Após madrugada de neblina intensa, a visibilidade começa a melhorar para motoristas em Porto Alegre. Já na região metropolitana, ainda é preciso muita atenção, Tiago Bittencourt. Principalmente em Eldorado do Sul. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, a cerração segue bem fechada e visibilidade baixa na BR-290 e também na BR-116. Tem também ainda pontos com neblina em São Leopoldo e em Viamão, mas já dissipando com a visibilidade um pouco melhor. Nós estamos falando agora da região do Aeroporto Salgado Filho e aqui em Porto Alegre é o ponto com maior neblina. Ainda tem uma cerração bem fechada aqui próximo ao Aeroporto Salgado Filho. Para quem chega pela BR-116, ainda a visibilidade prejudicada. Em outros pontos da capital, circulamos pela Terceira Perimetral, Anita Garibaldi, Protásio Alves, a neblina já dissipou. Tá alta, não se enxerga o topo dos prédios, mas para o motorista a situação bem mais tranquila nesses pontos de Porto Alegre. O governo federal estabelece data do leilão que vai trazer de volta os pedágios à BR-290 e à BR-116. Josimar Farina. Foi dada a largada para o retorno dos pedágios em trechos da BR-116 e da BR-290 no Rio Grande do Sul. O consórcio responsável pelos estudos já começou um levantamento que envolve 5.348 quilômetros de rodovias federais em 11 estados brasileiros, com investimento privado de 30 bilhões de reais. Mas o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, citou 4 dos 12 trechos como prioritários. E na relação está a BR-116 entre Porto Alegre e Camaquã e a BR-290 entre Eldorado do Sul e Pantano Grande. A previsão é que os estudos sejam concluídos até junho de 2021. Já os leilões estão previstos para ocorrerem no ano de 2022. Neste levantamento que começa a ser feito, serão estabelecidas as obras necessárias e onde serão os pontos de cobrança. Brasil tem a menor taxa de transmissão de coronavírus desde abril. Dados do Imperial College mostram que o índice no país caiu para 0,9, o que indica que a pandemia pode ter entrado em fase de desaceleração. Mesmo assim, o país se aproxima das 135 mil mortes por coronavírus, com o registro de mais 829 casos em 24 horas, segundo o Ministério da Saúde. Total de contágios subiu para 4.455.386, com percentual de recuperação de 84,2%. No Rio Grande do Sul, são 4.268 mortes em 167.781 casos de contaminação, com percentual de 92% de recuperação. Reino Unido tem nova onda de internações por Covid-19. Gustavo Gossen. As internações dobram a cada 8 dias por lá, é o que informou o Ministério da Saúde do Reino Unido, embora ainda não tenha sido dada nenhuma determinação sobre uma possível nova quarentena aí mais rígida. Segundo dados da Universidade Johns Hopkins, o Reino Unido é o 5º maior em número de mortes pela doença no mundo, atrás de Estados Unidos, Brasil, Índia e México. Nessa quinta-feira foram 21 mortes pela doença, elevando o total para 41.705 vítimas. E o mundo superou a marca dos 30 milhões de casos de coronavírus e de 950 mil mortes causadas pela doença. Estados Unidos, com mais de 6.800.000 registros, lideram o ranking dos países com mais casos da doença, seguido por Índia e Brasil. Impasse entre peritos médicos e INSS prejudica o atendimento a 1 milhão de pessoas. Mariana Secom. As agências do INSS, que estavam sem atendimento presencial desde o início da pandemia, mas foram reabertas na última segunda-feira. No entanto, as perícias não estão sendo realizadas, atrapalhando a concessão do benefício para 1 milhão de brasileiros.
O governo federal autorizou a concessão antecipada de benefícios como auxílio-doença apenas com a apresentação de atestados e outros documentos. No entanto, cerca de 600 mil pessoas não conseguiram a antecipação do auxílio-doença porque são contribuintes há pouco tempo e precisam de perícia para quebrar a carência, ou também por problemas no atestado. Outros 166 mil requerimentos do benefício de prestação continuada por deficiência dependem de atendimento presencial. O governo afirma que cumpriu todos os protocolos para o retorno dos peritos. No entanto, a Associação Nacional que representa a categoria resiste e diz que não há condições sanitárias para a retomada dos trabalhos. O INSS afirmou, inclusive, que 12 agências do Rio Grande do Sul já estão aptas para voltar a realizar as perícias, mas dependem dos médicos. Bolsonaro diz em live que no seu governo não permitirá a privatização do Banco do Brasil, da Caixa Federal e da Casa da Moeda. Justificou que não se trata de interferência na área econômica, mas um direito seu como presidente. Bolsonaro afirmou que esses são seus únicos vetos e que as demais estatais podem ser privatizadas. Algumas, segundo ele, dão tanto prejuízo que até entregar de graça já seria vantajoso. Secretário de Estado dos Estados Unidos vem hoje ao Brasil para discutir imigração de venezuelanos. Silvana Pires. Mike Pompeu visita no começo da tarde desta sexta-feira o posto de identificação e triagem da Operação Acolhida em Boa Vista, Roraima. Ele também vai se reunir com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, para discutir a imigração venezuelana. Em meio às eleições norte-americanas, Pompeu tem visitado países que estão recebendo refugiados, reforçando a posição dos Estados Unidos, que é contra o regime de Nicolás Maduro na Venezuela. Logo depois de deixar o Brasil, Mike Pompeu irá para a Colômbia, onde se encontra com o presidente Ivan Duque. Levantamento do IBGE mostra que brasileiro gasta mais com jogos e apostas do que comprando arroz e mais com fumo do que com legumes e verduras. Dados são referentes ao período entre 2017 e 2018, época em que os gastos com transporte superaram os da alimentação no orçamento familiar do brasileiro. Agora 7h08, 15 graus a temperatura e como estamos destacando desde muito cedo, o dia amanhece mais uma vez com forte neblina. Cleocum, ao longo do dia, porém, já pela manhã e por volta de 9, 10 horas, o sol volta? Volta, Macedo, volta, porque essa cerração é só nas áreas de baixada, é só o tempo de aquecer essa umidade toda e transformar ela do estado líquido para o estado gasoso e já abre o tempo. A gente tem nas partes mais altas do estado um comportamento de tempo bastante seco. Essa cerração é só nas baixadas, então a gente sai daqui e vai até Santa Maria com muita umidade, mas quando começa a subir a serra já nota que o céu fica mais aberto. A expectativa de manter temperaturas não muito altas, mas mesmo assim 20, 22 graus hoje à tarde. Tendência para amanhã de um comportamento de tempo mais seco, embora com a nebulosidade um pouco maior, porque vai haver vento e quando há vento há uma turbulência na atmosfera e isso faz com que a gente tenha para amanhã temperaturas mais baixas. Vamos lá, 18 a temperatura máxima amanhã em Porto Alegre. Depois o vento calma na noite de sábado para domingo. Domingo de manhã, temperaturas baixas em torno de 8 graus. Domingo de tarde, temperatura dificilmente passa de 15, 16 graus. Na segunda, o mesmo frio aqui na região. E a partir de terça-feira, as temperaturas voltam a subir aqui no Rio Grande do Sul. Final de semana aproveitável, com o tempo seco. Só tem esse detalhe do vento amanhã, porque na parte do domingo o tempo está bem agradável, apesar de fazer um pouquinho de frio na capital e região metropolitana, e o mesmo acontece no interior, onde na serra a temperatura pode chegar aos 2 graus Celsius. Macedo. Desrespeitando o distanciamento, fácil pensar só em você, hein? Não seja imprudente. Cremers, em ação pela saúde. Agora o trânsito, Tiago Bittencourt. Tem um problema na zona sul de Porto Alegre, um semáforo em amarelo piscante na Oscar Pereira com a Sarmento Barata. Os agentes da IPTC estão no local. Não há acidentes em atendimento na capital e na região metropolitana. Aqui em Porto Alegre, fico alerta na Anita Garibaldi, entre a Marilã e a Freire Alemão. Nós estivemos ali, tem um buraco sinalizado na faixa da esquerda e na faixa da direita tem um container de lixo. E aí só a faixa central está liberada para os motoristas, mas é uma lomba, às vezes o motorista não enxerga, então fico alerta
Anita Garibaldi entre a Marilã e a Freire Alemão, devido a essa situação do buraco na faixa da esquerda. Tem ainda muita neblina, muita cerração na região metropolitana, principalmente no trecho de Eldorado do Sul. Aqui na capital começa a dissipar. A gente fala aqui da região do Aeroporto Salgado Filho, tem neblina, tem cerração, mas a visibilidade já está bem melhor para o motorista que chega a Porto Alegre. Já tem movimento bem intenso na saída do Caminho do Meio para a Avenida Protásio Alves, é o ponto com mais congestionamento nesse início de manhã. Mega Sena acumulou mais uma vez no sorteio extra de ontem e agora pode pagar 36 milhões de reais no sábado. 76 apostas acertaram 5 números, com prêmio em torno de R$29.500. Dezenas sorteadas 09, 21, 37, 39, 43 e 54. Peru vota hoje impeachment do presidente Martim Vizcarra. Kathleen Moreira. O presidente vai comparecer hoje ao Congresso, que vai votar o seu impeachment sob o pretexto de incapacidade moral. Mas o cenário indica que a oposição ainda não tem os votos para removê-lo do poder. Em um processo que está correndo acelerado, que foi iniciado há apenas uma semana e há 10 meses do final do seu mandato, o presidente é acusado de instigar 2 assessoras a mentir em uma investigação sobre a contratação de um cantor. O Tribunal Constitucional rejeitou ontem uma medida cautelar solicitada por Vizcarra para suspender esse julgamento. Não estão em discussão grandes problemas do Peru, como é o caso da pandemia e a recessão econômica. Em pesquisas, redes sociais e manifestações nas ruas, foi possível perceber que há um apoio a Vizcarra. 8 a cada 10 peruanos querem que ele permaneça à frente do executivo. Cremers em ação pela saúde. No futebol, a noite de quinta-feira foi marcada por uma goleada histórica e humilhante sofrida pelo Flamengo no Equador, hein, Marcos Bertoncello? Simplesmente, Macedo, a maior goleada sofrida pelo Flamengo na história da Copa Libertadores. Levou 5-0 do Independiente del Valle no Equador pela terceira rodada do Grupo A, o atual campeão Flamengo. E o outro brasileiro que entrou em campo nessa quinta-feira foi o São Paulo, diante de um River Plate que não atuava há 6 meses. E o São Paulo apenas empatou no Morumbi em 2-2 e agora parte para 2 partidas fora de casa, inclusive contra o próprio River Plate na Argentina. Destaque do fim de semana para o Brasileirão. O Inter neste sábado às 7 horas da noite enfrenta o Fortaleza no Castelão e domingo 4 horas da tarde na Arena tem Grêmio e Palmeiras. Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa. Notícia na hora certa. Oferecimento. Construtora Sotrim. Uma história sólida, concretizada em obras. A Construtora Sotrim tem a melhor opção de aplicação para o seu dinheiro. Invista em nossos empreendimentos e agregue muito mais renda. Além da valorização do imóvel, a rentabilidade sobre o valor investido pode variar de 0,4% a 0,9%. Não pense 2 vezes. Fale com nossos consultores de vendas e descubra outros motivos sólidos e seguros para investir em imóveis da Construtora Sotrim, onde a economia é a ciência da felicidade. José Bonifácio, fone 3422-2580. Fica aqui, fica minuano. 7 horas 14 minutos, 7h14, Rota 97, na sua primeira edição dessa sexta-feira de tempo parcialmente nublado em Alegrete, muita cerração aqui na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. 18 de setembro, dia dos símbolos nacionais. Nós vamos até às 8 horas. Nosso telefone à disposição 3422-2930. Também o nosso WhatsApp 99153-0303. Conosco o Birubiru, no bairro Progresso. Ele é esposa. Obrigado pela audiência. Birubiru, que está interagindo conosco pelo WhatsApp. Também o Júlio, na Vila Nova. Obrigado pela audiência, Júlio. Vamos atrás aí desta informação para repassar ao nosso ouvinte, Júlio, lá na Vila Nova, que está também na audiência, na Vila Nova. A Neide, obrigado aí, um bom dia de trabalho. Obrigado ao pessoal que estão sintonizados conosco nesta manhã de sexta-feira. Vamos agora com a ronda policial aqui no Rota, primeira edição. Mulher registrou na delegacia de polícia que o ex-companheiro a persegue e ameaça por não aceitar o fim do relacionamento.
Ela foi perseguida pelo veículo do homem que estava na Avenida Alexandre Lisboa e foi perseguida até o bairro Cepete Araju, onde conseguiu despistar. A vítima pediu medidas protetivas e judiciais. Um homem foi abordado pela guarnição da Brigada Militar em via pública e, conforme informação, foram encontrados vários pingentes e moedas do século XIX. Houve apreensão dos produtos e o fato ocorreu na manhã de ontem na Avenida Dr. Lauro Dornelles. Uma mulher de 57 anos sofreu acidente de bicicleta ao ser atropelada na Avenida Tiaraju ao cortar a frente de um veículo Renault. A mulher sofreu escoriações e foi conduzida até a unidade de pronto atendimento. 3 homens acusados de homicídios de um detento durante uma briga no Presídio Estadual de Alegrete no ano de 2018 foram condenados na terça pelo Tribunal de Júri da comarca de Alegrete. Todos os réus são reincidentes. O autor das facadas foi condenado a 13 anos de prisão em regime fechado. Os outros 2 que também participaram tiveram penas de 5 anos e 4 meses e também 4 anos e 5 meses e 10 dias, ambos em regime semiaberto. Outros presos foram denunciados pela acusação e o processo foi dividido em 4 ações penais. 7h16, 7h16, Rota 97 em sua primeira edição pela Minuano FM, 34 anos. Os beneficiários do Bolsa Família começaram a receber nesta quinta-feira a primeira das 4 parcelas de R$300 do auxílio emergencial residual. Os primeiros a receber são aqueles cujo número final do NIS é o número 1. Serão 1,6 milhão de pessoas beneficiadas. Agora são 7h16. Vamos com o Flash News aqui no Rota 97 em sua primeira edição. O governo determinou que os peritos médicos federais retomem ainda no dia de hoje o atendimento presencial nas agências do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. Agências do INSS foram reabertas na segunda-feira, mas os médicos peritos se recusaram a retomar o trabalho, o atendimento, alegando falta de adequação dos locais. O empresário José Denilson Alves de Oliveira, de 58 anos, que era dirigente de futebol do Clube Nacional de Rolândia, no Paraná, morreu depois de ser esfaqueado na noite da última quarta-feira. O jogador Vinícius Corsini, de 28 anos, foi preso suspeito de cometer o crime, segundo a Polícia Civil. O Nacional de Rolândia disputa a divisão de acesso do Campeonato Paranaense e também a Série D do Brasileirão. Depois de recuar em mais da metade em uma década, a fome voltou a se alastrar pelo Brasil. Em 5 anos, aumentou em cerca de 3 milhões o número de pessoas sem acesso regular à alimentação básica, chegando a pelo menos cerca de 10,3 milhões o contingente nesta situação no país. O levantamento foi feito entre junho de 2017 e julho de 2018 e apontou piora na alimentação das famílias brasileiras. Entram na conta somente os moradores em domicílios permanentes, ou seja, estão excluídas do levantamento as pessoas em situação de rua, o que poderia aumentar ainda mais o rastro da fome pelo país. Um dos criminosos mais procurados do Brasil foi preso ontem em Tejupá, no interior de São Paulo. Luciano Castro de Oliveira, conhecido como Zequinha, de 46 anos, está na lista de foragidos do Ministério da Justiça, com nomes de criminosos envolvidos em crimes graves e violentos. O Centro de Operações de Emergência de Gramado, na Serra Gaúcha, confirmou na última quarta-feira o óbito de uma idosa de 84 anos. Ela é a 7ª residente do Santa Ana, residencial geriátrico, a morrer após o registro de surto de Covid-19 no local. Outros 6 idosos infectados seguem internados no Hospital São Miguel de Gramado. O Rio Grande do Sul chegou na quarta-feira a mais de 4.200 mortes causadas pela Covid-19. A doença já foi identificada em 490 municípios, o equivalente a 98,6% das cidades gaúchas. Apenas Aceguá, Cerro Branco, Coqueiro Baixo, Estrela Velha, Garruchos, Pedras Altas e Novo Tiradentes não tem caso oficializado pela Secretaria de Saúde. O Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico da Polícia Civil desencadeou na manhã de ontem mais uma fase da Operação El Patrón, no bairro Canudos, em Novo Hamburgo. Houve a apreensão de 45 quilos de cocaína e 25 quilos de cafeína, avaliados em cerca de R$1 milhão, além de aproximadamente 10 mil em dinheiro oriundo do tráfico de drogas. A colheita do trigo cultivado neste ano no Rio Grande do Sul não vai se ultrapassar
3 milhões de toneladas das projeções iniciais, mas ficará acima das 2,2 milhões de toneladas do ano passado. A nova estimativa foi feita pelo presidente da FECOAGRO RS, Paulo Pires, na quarta-feira, e considera as perdas provocadas pela geada no final de agosto. 97,5. Agora são 7h20, 7h20. Vamos trazer, Pablo, a previsão do tempo. Kátia Valente, da Somar Meteorologia, com apoio do posto avançado do Detran. Previsão do tempo. Apoio posto avançado do Detran, na Rua Castro Alves 164, perto da rodoviária. Agora é correspondente bancário, onde você pode pagar os débitos referentes ao seu veículo. Posto avançado do Detran. Agilidade e facilidade para seus usuários. Olá, ouvintes da Rádio Minuano. Nesta sexta-feira, temos finalmente o céu claro predominando, e não só aqui na região, mas por todo o estado do Rio Grande do Sul. A massa de ar seco que entrou vai favorecer um dia de céu claro aqui na nossa região. As temperaturas podem chegar aos 25, 26 graus nesta tarde, e os ventos estão soprando do quadrante norte. Mas isso muda. Vamos ter a passagem rápida de uma frente fria que vai passar afastada do estado. Porém, esta frente fria vem acompanhada de uma massa de ar seco um pouco mais fria. Por isso, a temperatura já diminui neste sábado e os ventos voltam a soprar do quadrante sul. Embora com céu claro por aqui, as temperaturas não vão subir mais do que 19 e 20 graus no período da tarde de sábado. No início da noite, a temperatura cai rapidamente e o domingo amanhece com frio, inclusive com chance de geadas. Então, aí finalzinho já de inverno, ainda com chance de uma geada isolada por aqui. As temperaturas podem oscilar entre 2 e 4 graus. E a máxima durante a tarde de domingo não passa dos 18. Para a semana que vem, por enquanto, pelo menos até metade da semana, o tempo é firme. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente. O posto avançado do Detran em Alegrete, localizado na Rua Castro Alves 164, perto da rodoviária, a partir de agora é correspondente bancário e está apto a disponibilizar mecanismo para pagamento de qualquer taxa, multa, seguro, licenciamento, IPVA e demais débitos que digam respeito a seu veículo. Você pode pagar com os cartões de débito ou crédito de todas as bandeiras. Posto avançado do Detran de Alegrete, buscando agilidades para seus usuários. 97,5. Caro produtor, não perca a grande oferta de reprodutores Erifor e Prafor da Estância Silêncio nesta temporada. Touros rústicos, melhoradores, selecionados por DEPS, prontos para trabalhar. Agende uma visita pelo telefone 99708-6407 e venha conhecer esta excelente genética que certamente fará diferença em seu rebanho. Ou, se preferir, acompanhe o remate virtual Conexão Pampa, dia 23 de outubro às 13 horas, no Canal Rural e Lance Rural. Ótimas condições de pagamento e frete facilitado. Estância Silêncio, genética centenária a pasto. Campanha Juntos pela Vida. Um ato de heroísmo também está na atitude. Entre para o Clube de Heróis e colabore com a campanha Juntos pela Vida para a aquisição de um novo tomógrafo para a Santa Casa de Alegrete. Faça sua doação pela rede bancária, pois a vida não tem preço. Doe agora e seja mais um herói em defesa da vida. Apoio Minuano FM. Nas farmácias Manipulato você encontra o emagrecedor Fucus vesiculosus. Possui alto teor de iodo e por isso estimula a tireoide e acelera o metabolismo. É um excelente emagrecedor natural. Produz sensação de saciedade e é rico em vitaminas A e D. Auxilia também na digestão. 30 cápsulas por apenas R$28. Farmácias Manipulato. Vida com qualidade de vida. Em Alegrete, na Andradas 376. Fone 3422-5815. Não podemos entregar. Dia 24, 18 horas, no parque, mais um remate da quinta. O dia e local para com o menor custo
o senhor colocar o seu produto à consignação de milhares de clientes que têm acompanhado a agenda pelo Lance Rural. Para esta quinta, 320 bovinos já confirmados e as inscrições estarão abertas até terça-feira. Sua venda pode ser à vista ou no prazo do leilão, ficando à sua escolha. Acerte os detalhes na sede da agenda ou ligue para o 3422-4664 ou 3422-4457 e faça o melhor negócio com a segurança da agenda. Remates de qualidade. Fica aqui, fica Minuano. 7h25, 7h25, Rota 97, primeira edição. Conosco, pessoal, amigos, nossos ouvintes todos os dias, lá do Armazém Almeida, aqui na Demetrio Ribeiro, no centro de Alegrete. Pessoal, amigos, sempre sintonizados conosco, a Tânia e a Ju. Também o Álvaro Fernandes, ligado conosco lá na Segabinase, né? Isso. Álvaro Fernandes na sintonia hoje já tá girando do programa. pela cidade, né? Não esquecendo que temos feira do pequeno produtor, ali no hoje é dia. próximo a Unipampa, no bairro Ibirapuitã. Agora são 7h26, nós estamos com Rota na sua primeira edição, com apoio à Força de Farmácias Manipulato. Tem o emagrecedor Fucus Vesiculosus, possui alto teor de iodo e por isso estimula a tireoide e acelera o metabolismo, produz sensação de saciedade e é rico em vitaminas A e D. Auxilia também na digestão por apenas R$28 nas farmácias Manipulato. Farmácias Manipulato em Alegrete e São Gabriel. Aqui em Alegrete, na Andradas 376, Fone 3422-5815, Farmácias Manipulato. Rede Conesul Telecom está com super condições em internet, TV por assinatura, telefone digital e combos. Visite uma das lojas e confira ou ligue para o telefone que também é o WhatsApp 3427-0700, Rede Conesul Telecom. Sindicato Rural de Alegrete é uma das entidades rurais mais antigas do estado do Rio Grande do Sul. São 100 anos de história a serviços produtores rurais na agricultura e pecuária da região. Sindicato Rural de Alegrete, também estamos para a ESCO-GD, Tecnologia em Energia. 727. O Rio Grande do Sul teve uma nova redução nos assassinatos de mulheres por motivo de gênero. Os feminicídios caíram pela metade de 8 vítimas em 2019 para 4 neste ano. É o 4º mês consecutivo de retração, neste que é o principal indicador de violência contra a mulher. Com isso, foi ampliada a diminuição no acumulado desde janeiro, que chegou a estar em alta no primeiro semestre, mas teve a curva revertida em julho. Na soma dos 8 primeiros meses do ano, houve 57 feminicídios, 10% a menos do que os 63 do mesmo período do ano passado. As amigas lá do Armazém Almeida informando, Paulo, que hoje também tem feira do produtor. Produtos coloniais lá no Armazém Almeida, na Demetrio Ribeiro. 7h28, 7h28. E a Santa Casa de Caridade de Alegrete, em nota oficial, comunicou nessa semana que a campanha Juntos pela Vida para a compra de um tomógrafo para a instituição hospitalar continua em andamento. Até o momento foram arrecadados R$78.493,99. Vamos agora com as nossas manchetes, principais sites de notícias do país, Pablo. Vamos às manchetes, começamos pelo G1, portal de notícias da Globo. As principais manchetes que você acessa no g1.com. Em 16 dias, queimadas no Pantanal batem recorde para setembro. Após promessa de retomada, INSS continua sem perícia. Bolsonaro recebe intimação para depor e recorre ao Supremo. Cemitério de Carros. Polícia investiga se lago em São Paulo foi usado para golpes em seguradoras. Última manchete do G1. Estados Unidos. Ex-modelo acusa Trump de abuso sexual. Manchetes do site Terra. Fome aumenta 43,7% em 5 anos no Brasil, diz IBGE. Presidente de time do Paraná morre esfaqueado por ex-jogador. Uma semana depois da cerimônia, convidados da posse Luiz Fux estão com Covid-19. Amo seus filhos como são, diz Papa a paz de pessoas LGBT. Governo zera imposto de importação de vacinas contra Covid-19. Manchetes do site Clique RBS. Auxílio emergencial. Quem começou a receber depois de abril terá direito a menos parcelas de 300 até dezembro. Cratera se abre no asfalto e bloqueia trânsito no bairro Sarandi, zona norte de Porto Alegre.
A maioria dos casos de coronavírus em Porto Alegre se deslocou de bairros nobres para a periferia. Polícia Federal investiga esquema que pode ter enviado 5 bilhões ao Uruguai. Prefeitura de Gramado faz reunião com especialistas em busca de explicações para estrondos e tremores na cidade. Manchetes do site UOL, São Paulo. Cliente entra sem máscara em supermercado e causa confusão em Sorocaba. OMS pede que Covid-19 não vire futebol político e vê a Europa em situação alarmante. Eleições 2020, TSE libera a ferramenta para consulta de candidaturas. Família boliviana é morta por brasileiros enquanto o pai denunciava estupro na divisa com o Acre. Governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, é diagnosticado com Covid-19. Joalheria e Ótica Pampa informa a hora certa. 7h30. O que você leva em conta na hora de fazer seus óculos de grau? Preço, condições de pagamento e qualidade, laboratório óptico próprio, atendimento, experiência de mais de 50 anos, as melhores lentes e armações diferenciadas? Pois saiba que a Joalheria e Ótica Pampa reúne todas essas qualidades. Não se deixe enganar, venha para o padrão Pampa de qualidade e veja a diferença. Óculos de qualidade inigualável é na Pampa. 50 anos a serviço da boa visão. Quem vê a Pampa enxerga muito mais que uma ótica. E seus óculos já tem o padrão Pampa de qualidade? 97,5. Dá para produzir mais milho e feijão? Como ter o pasto mais uniforme? Será que o solo está adequado para o arroz? E para o trigo? Como fazer a soja se desenvolver melhor? Seja qual for a sua cultura, a resposta é uma só. Yara, líder mundial em nutrição de qualidade, tecnologia e conhecimento em soluções completas de fertilizantes para lavouras mais produtivas. Yara, nutrição é a solução para a sua rentabilidade. O Sindicato Rural de Alegrete é uma das entidades mais antigas do estado, com mais de 100 anos de história a serviço dos interesses dos produtores rurais. O Sindicato Rural de Alegrete trabalha para expandir as fronteiras da produção e representar o protagonismo da classe produtora na agricultura e pecuária. Na produção agropecuária, geramos emprego, renda e arrecadação de impostos. Sindicato Rural de Alegrete, a serviço do produtor. Promoção Esco GD, Dia do Gaúcho. Já imaginou deixar teu churrasco ainda mais completo, ganhando um baita kit? Nosso kit contém tábua de cortar carne, 2 packs de long neck, kit com garfo e faca, balde de gelo, 2 taças de cerveja e uma linguiça. Deixe seu churrasco ainda mais completo. Para participar é barbada. Tu só precisa seguir as instruções no Instagram, @EscoGD. O sorteio será realizado no dia 21 de setembro. Esco GD, transformando a maneira de se pensar em energia. Campanha Juntos pela Vida. Um ato de heroísmo também está na atitude. Entre para o Clube de Heróis e colabore com a campanha Juntos pela Vida para a aquisição de um novo tomógrafo para a Santa Casa de Alegrete. Faça sua doação pela rede bancária, pois a vida não tem preço. Doe agora e seja mais um herói em defesa da vida. Apoio Minuano FM. Fica aqui, fica Minuano. 7h33, 7h33, Rota 97 em sua primeira edição dessa sexta-feira de tempo parcialmente nublado em Alegrete, 18 de setembro de 2020, dia dos símbolos nacionais. A temperatura em nossos estúdios na marca de 16 graus. Nós estamos com apoio e a força de Farmácias Manipulato. Vida com qualidade de vida. Tem o composto fortalecedor e rejuvenescedor indicado na queda de cabelos, unhas fracas e quebradiças. Farmácias Manipulato em Alegrete São Gabriel, Andradas 376, fone 3422-5815. Farmácias Manipulato. Rede Conesul Telecom está com super condições em internet, TV por assinatura, telefone digital e combos. Visite uma das lojas e confira ou ligue para o telefone que também é o WhatsApp 3427-0700, Rede Conesul Telecom. Esco GD, tecnologia em energia.
A ESCO-GD está tomando as devidas precauções ao combate da Covid-19, podendo receber você no escritório ou, se você preferir, pode conciliar contatos e reuniões via plataforma digital. contato@escogd.com.br. O telefone da ESCO-GD, anote aí, 3427-0715 ou ainda 984-63-6362. ESCO-GD, Tecnologia e Energia. Também estamos para Sindicato Rural de Alegrete. Agora são 7h35. Daqui um pouquinho, Pablo, vamos trazer uma matéria muito interessante. Setembro Amarelo, é o mês de prevenção ao suicídio. Daqui a pouquinho nós teremos a participação do Dr. Nelson Caruso falando sobre esse tema. Estão abertas até o dia 6 de outubro as inscrições para a 78ª Exposição Agropecuária de Alegrete, que acontece dias 15, 16 e 17 de outubro no Parque Dr. Lauro Dornelles, com transmissão online pelo Lance Rural. Mais informações pelo telefone 3422-4577. E os nossos ouvintes fazem um alerta. Serve o alerta para todos, né, Luiz Mário? Com relação à neblina, a cerração, né, que nós estamos tendo bastante forte aqui em Alegrete no dia de hoje, que os condutores de carros, né, liguem os faróis, né, necessários para uma identificação, porque fica muito perigoso. É obrigado a usar o farol baixo, no mínimo, né? Farol baixo. 7h36, 7h36, com a forma de prevenção, de prevenção, né? Evitar acidentes, né? Para cuidar não só a sua vida, né, como também a vida do outro, né? De outro condutor. 7h36 inscrições para os processos seletivos de bolsas remanescentes do programa Universidade para Todos, o ProUni, para o segundo semestre deste ano, começaram na última terça-feira e vão até o dia 30 de setembro. Ao todo serão ofertadas cerca de 90 mil bolsas. O estudante interessado deve acessar a página do ProUni. E o Fundo de Financiamento Estudantil FIES, programa do governo federal que financia estudos em cursos superiores, abrirá nova seleção para o preenchimento de cerca de 50 mil vagas remanescentes. O edital com o cronograma ainda não foi divulgado, mas na última quarta-feira, o Ministério da Educação publicou portaria com as regras da seleção no Diário Oficial da União. As informações são da agência Educa Mais Brasil. E os usuários do sistema de saúde do município contam agora com mais um serviço para agilizar os atendimentos. A Secretaria de Saúde implantou o sistema de retirada de exames online. Agora o usuário poderá imprimir seus exames sem precisar ir até o laboratório municipal. O telefone para maiores informações é o 3426-3965. Agora são 7h37. Vamos fazer a participação do Dr. Nelson Caruso falando sobre o Setembro Amarelo. É o mês de prevenção ao suicídio. Ele diz que a depressão durante a pandemia pode levar, sim, ao suicídio. Prazer sempre estar com vocês. E é importante a tua colocação sobre a face ao suicídio. Na verdade, a gente tem que fazer uma reflexão que o suicídio, na verdade, com essa pandemia, a incidência ainda aumentou. Porque, em um dado momento, as pessoas começam a viver o processo de depressão. E a depressão, às vezes, pela solidão, às vezes pela falta de poder conversar. O homem tem dentre as suas necessidades, está a necessidade social, ou seja, de convívio com outras pessoas. E esse processo de pandemia fez com que cada um de nós ficasse restrito à sua moradia e sem contato maiores com outras pessoas. Isso vem agravando, isso dá primeiro a sensação de tristeza, depois pode acarretar a sensação de depressão, e a depressão muitas vezes ela não é percebida. É que nem o suicídio, quando eu vejo às vezes as pessoas dizendo: quem diz que vai se suicidar não se suicida. Isso é uma bobagem dita. Eu sempre digo, as pessoas dizem bobagem sem conhecimento. Muitas vezes a pessoa está dando sinais. Ela está mostrando a dificuldade que está sendo viver aquele momento. A superar aquela dificuldade, aquela tristeza, e cada vez se agrava mais. E a falta de expectativa, que é um outro fator importante que a gente às vezes desconsidera, que as pessoas têm que ter sonhos. Quando as pessoas perdem a capacidade de sonhar, perdem a capacidade de ver o além, de ver algum futuro, e tudo se torna obscuro, tudo se torna triste, a vida vai perdendo a razão de existir.
E isso pode acabar no suicídio. E tem se observado, quando se lê agora esses dias, eu ainda participei de uma live partidária e eu falei sobre isso, que a cada dia, na verdade, nós estamos aumentando a incidência de suicídios. E nesse período de pandemia no mundo, nós temos basicamente a cada 5 minutos um suicídio. Então isso é muito grave. E as pessoas, às vezes, assim, estão vivendo aquela tristeza, aquela depressão e não procura assistência. Às vezes, os familiares têm que levar a pessoa para receber uma assistência. Eu tenho muitos pacientes que eu acabo cuidando e isso é uma coisa que a gente tem que estar bem atento. Por quê? Porque existe hoje o recurso para te poder tratar esse tipo de paciente e evitar essa incidência elevada. E nós temos que criar, na verdade, um novo momento, porque nós estamos vivendo um momento único desses últimos 100 anos. Nós tivemos a gripe espanhola há 100 anos atrás e agora temos um novo processo de infecção, um novo processo viral, quando todos têm uma mudança de comportamento. Eu observo, inclusive, assim, essa mudança de comportamento, gozado, que as pessoas, inclusive, andam com a máscara, tapando a boca ou tapando o queixo, que, aliás, para nós aqui é com um cavalo de buçal. Porque, na verdade, as pessoas têm que se dar conta, inclusive, até o uso da máscara, aproveitando o espaço, ela deve cobrir o nariz e a boca, que é para que não tenha a entrada do vírus dentro do corpo humano, dentro do pulmão. Mas, voltando ao tema, eu acho que esse é um momento novo. E esse novo momento, nós dependemos todos de estarmos juntos no sentido de fazer um combate ao suicídio. E atento àquelas pessoas que, por sua vez, estão num processo depressivo, de buscar assistência e uma melhor qualidade de vida. Porque às vezes as pessoas ficam atentas apenas ao seu umbigo, né? Não percebendo exatamente assim, que às vezes ali do teu lado bastaria tu dar uma mão, né? E de mão dada procurar assistência, porque é isso que se faz. E aí a pessoa depois passa a viver a culpa por não ter feito nada. E o carregar a culpa é uma situação muito difícil. Não, eu não me mato, não tem validade nenhuma, Luiz Mário. Porque isso é uma questão assim de tu ter dar conta que qualquer outra pessoa está sujeita a se matar. Quando ela perdeu a razão de viver, a vida não tem razão de continuar. Aí tu vive na espera da morte, porque entende como a morte é um fator de libertação. Quando na verdade, se procurasse uma assistência, procurasse um acompanhamento, a vida teria uma continuidade. Lismar, eu vou te contar uma história, vou contar para os ouvintes, até para as pessoas se darem conta. Quando apareceu a AIDS, o diagnóstico de AIDS dava pelo primeiro exame e muitas vezes ocorria, porque a pessoa era terminal a doença na época, né? Como foi a tuberculose também, quando tu tinha o diagnóstico de tuberculose, tu sabia que era uma doença mortal, daqui um pouquinho foi tratada e daqui um pouquinho se fez vacina, né? A AIDS, quando iniciou, era uma doença mortal, mas eu me lembro de uma história de um paciente, que não era meu, mas o paciente teve o diagnóstico inicial de AIDS, tá? E era um teste que, inclusive, depois, mais tarde, veio a se descobrir que era um teste falso que poderia dar falso positivo. E esse paciente acabou se suicidando e nunca vai ficar sabendo se naquele teste não foi um falso positivo. E a pessoa optou por se suicidar. Então, as doenças também. Hoje nós estamos num processo de evolução muito grande da área da medicina. E essa evolução grande tem feito que aquilo que um dado momento era mortal, um momento seguinte já pode não ser. Essa foi a participação do Dr. Nelson Caruso aqui no Rota em sua primeira edição desta sexta-feira, 18 de setembro. Conosco a Josiele, lá no bairro Ibirapuitã, na sintonia da Minuano e do Rota, primeira edição. Nós vamos ao intervalo e já voltamos com mais informações aqui no canal 975. Vamos falar sobre eleições 2020. 97,5. Amor e carinho transformam qualquer refeição em um momento inesquecível. Para deixar as suas cada vez mais gostosas, conte com a Pileco Nobre. São diversas opções de arroz, todos preparados com grãos selecionados e tecnologia sustentável, garantindo um produto nobre. Ofereça o melhor para quem você ama. Arroz Pileco Nobre. Cozinhar é nobre. Agricultor, nós do Sicredi apoiamos você com o Plano Safra. Conte com a nossa parceria no custeio, investimento, comercialização e industrialização do seu agronegócio.
Os recursos já estão disponíveis e nós estamos ao seu lado para buscar as melhores soluções, oferecendo atendimento próximo e especializado. Tudo para você fazer mais nesse Plano Safra. Sicredi, gente que coopera, cresce. Nas farmácias Manipulato você encontra o emagrecedor Fucus vesiculosus. Possui alto teor de iodo e por isso estimula a tireoide e acelera o metabolismo. É um excelente emagrecedor natural. Produz sensação de saciedade e é rico em vitaminas A e D. Auxilia também na digestão. 30 cápsulas por apenas R$28. Farmácias Manipulato. Vida com qualidade de vida. Em Alegrete, na Andradas 376. Fone 3422-5815. Garanta o melhor atendimento de saúde para você, sua família ou colaboradores. O cartão de descontos Cari Saúde é amplo e possui modalidades de acordo com a sua necessidade. Cari Saúde é empresarial, rural, familiar e individual. Descontos em consultas médicas, exames, laboratórios, internações e procedimentos cirúrgicos. Quem pensa em saúde, prefere o cartão de descontos Cari Saúde, porque o sentido da vida é você. Contrate na Santa Casa de Alegrete ou ligue 3422-2888, que iremos até você. Pra fazer um bom churrasco, com carne para o dia a dia, Casa de Carne Santo Antônio, é qualidade e economia. Ofertas Casa de Carne Santo Antônio válidas até sábado 19 de setembro ou enquanto durarem os estoques. Costela minga com osso novilho jovem 16,99 o quilo. Vazio novilho jovem 33,99 o quilo. Peito bovino com osso 15,49 o quilo. Ossinho suíno congelado 4,99 o quilo. Caixa de coxa e sobrecoxa sem dorso com 15 quilos R$105. Cerveja burguesa latão 473 ml 2,89 a unidade. A Casa de Carne Santo Antônio faz 18 anos e terá 18 dias de premiações incríveis e exclusivas para seus clientes. A cada R$50 em compras você concorre a 18 prêmios exclusivos, entre eles bicicletas, churrasqueiras e 2 iPhones 11. Participe desta grande comemoração. Promoção válida de 12 a 30 de setembro. Casa de Carne Santo Antônio, a melhor carne da cidade. Fica aqui, fica Minuano. Não perca a hora 7h47, 7h47, seu Rota 97 na sua primeira edição pela Minuano FM. Nesse 18 de setembro, de tempo parcialmente nublado em Alegrete, dia dos símbolos nacionais. Temperatura 16 graus em nossos estúdios. Vamos com o balanço da Covid-19. Aqui no Rota, primeira edição. No Brasil, até o momento, temos 4.457.443 casos confirmados, com 135.031 mortes pela Covid-19 no Brasil. No Rio Grande do Sul, são 167.781 casos até o momento no estado, 4.268 óbitos, com 153.668 recuperados, 92% dos pacientes. A taxa de letalidade no Rio Grande do Sul é de 2,6% pelo coronavírus. Alegrete, no dia de ontem foram registrados 9 casos da Covid-19, 8 homens e 1 mulher, idades entre 18 e 69 anos, 7 em isolamento domiciliar e 2 pessoas hospitalizadas desses 9 casos de ontem. São 552 casos até o momento, com 486 pessoas recuperadas, 4 pessoas hospitalizadas, aqui pessoas de Alegrete que estão hospitalizadas pela Covid-19, 51 pessoas ativas, 51 pessoas estão infectadas aqui em nosso município e 47 em isolamento domiciliar. São 178 pessoas em observação inicial, 5.831 pessoas testadas, com 5.274 testes negativos, 5 aguardam resultado de exame e 15 óbitos até o momento aqui em Alegrete. Agora são 7h48 Luiz Mário, participação dos nossos ouvintes via 3422-2930 ou pelo 991530303, que é o nosso WhatsApp. O ouvinte Francisco, obrigado pela audiência, sempre ouvindo a Minuano FM, e ele está se deslocando para o interior, e ele faz um alerta aqui, pede também uma ajuda da nossa parte. Ele está falando com relação à estrada que demanda ali para Manuel Viana, saída para Manuel Viana, também o acesso ao interior do município,
o Rincão de São Miguel e adjacências ali, a estrada da Jararaca, conhecida como a estrada da Jararaca. Diz que está intransitável aquela estrada, pede urgência ali. Olha, tá intransitável, a situação está muito complicada. É uma estrada que a gente sabe que é crônica aquele problema, né? É um problema crônico. E tem um grande movimento, né, Paulo? Sim, muita gente passa por ali, é necessário passar por ali, né? Então, olha, está horrível a estrada da Jararaca. Fica o nosso registro para um movimento, né, da Secretaria de Infra para, pelo menos, amenizar a situação dessa estrada. Alguns tempos atrás havia uma celeuma, né? O Dair dizia que era da prefeitura, a prefeitura dizia que era do Dair, né? E ficava todo esse impasse e acabava cada vez se estendendo mais essa situação. Está previsto um asfaltamento da Avenida Ibiqui, né, Luiz Mário? Aquele trecho ali. Mas eu acho que só tem um trecho ali, né? Até o bairro Capão do Angico ali. Provavelmente até a ABB, mais ou menos, por ali, creio eu. Isso. Não, ali já tem ainda. Já tá. Não, mas acho condições, que vai acho que ela, até ali só. Bom, quem sabe não estendia até o bairro Ibirapuitã, né? Até o melhor, o bairro Capão do Angico, aí seria perfeito, né? Seria excelente. 7h50, cartório eleitoral da 5ª Zona Eleitoral informa que o atendimento presencial aos eleitores, advogados e partidos permanece suspenso em razão do estabelecimento de medidas preventivas contra o novo coronavírus, a Covid-19. Dessa forma, o atendimento é exclusivamente remoto pelos números 999-78 7448 ou 999-78 0084 e também pelo número fixo do cartório eleitoral 3422-1635 de segunda a sexta, das 12 às 19 horas. Importante esclarecer que, como estamos em ano de eleição, o cadastro eleitoral está fechado, não sendo possível a emissão de título, transferência ou alteração de dados dos eleitores, apenas emissão de certidões. Tendo em vista a permanência da suspensão do atendimento presencial, alerta o cartório aos eleitores e demais interessados que não compareçam à sede do cartório eleitoral de Alegrete. Vamos seguir nessa linha com eleições 2020, trazendo agora a participação de José Augusto Vargas com eleições 2020, Minuano FM, a frequência do voto. Eleições 2020, Minuano FM, a frequência do voto. As últimas eleições no país em 2018 foram marcadas pelo uso em larga escala das redes sociais e pela afirmação de partidos conservadores e de movimentos suprapartidários diante de um forte sentimento popular de falta de representatividade política. É sob cenário parecido que vai acontecer o próximo pleito eleitoral marcado para o dia 15 de novembro deste ano e o segundo turno em 25 do mesmo mês. Assim como lá em 2018, a corrida eleitoral municipal neste ano conta com uma série de inovações em relação às anteriores, como, por exemplo, o fim das coligações proporcionais. Com estas reformas legais, o pleito deste ano conta com mudanças, como as coligações proporcionais foram proibidas. O número de candidatos que cada partido poderá lançar foi ampliado. As comissões provisórias foram extintas. O tempo de domicílio eleitoral foi reduzido e um fundo especial de financiamento de campanha foi criado. Com a implementação dessa lei, a 13.877/19, as coligações partidárias só estão autorizadas para a majoritária, isto é, para o cargo de prefeito. As coligações proporcionais para vereadores não serão permitidas. Assim, cada partido deve lançar a sua própria chapa nas candidaturas de vereadores e, portanto, vão contar apenas com seus próprios votos. Eleições 2020. Sete horas 53:30. É o Rota 97 na sua primeira edição pela Minuano FM. Nós vamos até as 8 horas. Em seguida tem correspondente Piranga via Rede Gaúcha Sat. E os testes, Luiz Mário, com relação a vacinas para o coronavírus não param. Cientistas da USP, né, Universidade de São Paulo, e da Unicamp estão desenvolvendo uma vacina por spray nasal contra a Covid-19. A vacina traz diversas vantagens em relação ao método injetável, incluindo a atuação direta na mucosa nasal, que é uma das principais portas de entrada do novo coronavírus no organismo humano. Portanto, aqui no Brasil também o pessoal já está fazendo o estudo, né, para lançar uma vacina. 7h54, a farmácia móvel da Secretaria de Saúde do município estará
hoje na ESF da localidade do Passo Novo, das 13h30 às 17 horas. E as obras da RS 566 no acesso da Alegrete estão em estágio avançado, de acordo com o secretário de Logística e Transporte do Estado, Silvio Costela. A obra abrange o trecho entre o quilômetro 5 até o quilômetro 10 da rodovia. Com a conclusão dos trabalhos, a população de Alegrete passará a contar com 10 quilômetros ininterruptos de asfalto naquele trecho. Agora são 7h55, 7h55. Só para deixar mais claro para os moradores do Passo Novo, né? Hoje haverá atendimento da farmácia móvel pela parte da tarde, 13h30 até as 17 horas. A farmácia móvel estará na ESF Passo Novo neste dia 18, atendimento no interior, na localidade do Passo Novo. E o Senado aprovou o projeto que aumenta para até 10 anos o prazo máximo de validade da CNH, Carteira Nacional de Habilitação. O texto promove uma série de modificações no Código de Trânsito Brasileiro e deverá ser analisado novamente pela Câmara dos Deputados, porque foi modificado pelos senadores. 7h55, estamos finalizando o Rota na sua primeira edição. Vem aí o nosso Charles de Galpão, logo após o correspondente Ipiranga via Rede Gaúcha Sat, e depois tem Minuano Light aqui pela 975 Minuano FM. Arranchado. Dividir ou reunir em ranchos. Convidar para tomar parte numa refeição. Formar rancho. Reunir-se para determinado fim. Hospedar-se, ficar pelas casas, estabelecer-se. Arranchado. Vende-se um apartamento no coração da cidade, a preço de ocasião, por motivo de saudade. César Passarinho. Nessa colmeia povoeira, onde fiz arranchamento, amarro fletes de sonhos nos palanques de cimento. Vou bebendo nostalgias de sanga, pitanga e vento, sesmarias de saudade não cabem no apartamento. Sesmarias de saudade não cabem no apartamento. Quando a lua se debruça no arranha-céu dos viveiros, onde arranchei minha alma no meu exílio povoeiro, pois sei adentro do peito cabordeiro, me sinto um pássaro preso na angústia do cativeiro, pois sei adentro do peito um coração cabordeiro, me sinto um pássaro preso do cativeiro. Imaginário
na quincha de um céu nublado, vai apartando rebanhos de fumaça nos telhados, e uma saudade de noivo, de campo e berro de gado, e uma saudade de noivo, de campo e berro de gado. Vou embora. Forte neblina em Porto Alegre, região metropolitana, exige atenção redobrada de motoristas. Impasse entre peritos médicos e INSS prejudica atendimento a cerca de 1 milhão de segurados. Reino Unido tem nova onda de internações por Covid-19. Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. Pedro Quintana. Muito bom dia, agora são 8 horas. A sexta-feira começa com neblina e temperatura amena em Porto Alegre. Agora faz 16 graus. A neblina intensa marca as primeiras horas da manhã dessa sexta-feira em Porto Alegre, região metropolitana. Motoristas devem redobrar a atenção, principalmente na região de Eldorado do Sul. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a BR-116, BR-290, no trecho entre Eldorado do Sul, Guaíba e Porto Alegre, ainda tem a presença de neblina e visibilidade bem restrita para o motorista. Aqui na capital, ainda tem neblina, principalmente na região do Aeroporto Salgado Filho e na área central de Porto Alegre. Atinge também trecho da Rodovia do Parque. Na região metropolitana está dissipando a neblina em São Leopoldo e também em Viamão. Aqui na capital, na Zona Sul, a neblina está alta, atinge o topo dos prédios, mas não chega a atrapalhar a visibilidade do motorista. Tem trânsito bem carregado aqui na Avenida Teresópolis, em direção ao centro, e também nos principais acessos de Porto Alegre. Alerta para um semáforo com problema na Avenida Oscar Pereira, com a Sarmento Barata, na Zona Sul de Porto Alegre. Não há acidentes em atendimento na capital, conforme a EPTC. Com informações do trânsito, Tiago Bittencourt. Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí. Tempo. Temperatura de 16 graus em Porto Alegre, Caxias do Sul, Santa Maria e Rio Grande e 17 em Pelotas. Após um amanhecer com muita neblina em algumas áreas, a previsão é que o sol predomine no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. À tarde, as temperaturas sobem rapidamente e a região metropolitana deve ter máxima de 30 graus. As agências do INSS estavam sem atendimento presencial desde o início da pandemia, mas foram reabertas na última segunda-feira. Apesar disso, as perícias não estão sendo realizadas. O governo federal autorizou a concessão antecipada de benefícios como auxílio-doença apenas com a apresentação de atestados ou outros documentos. No entanto, cerca de 600 mil não conseguiram a antecipação do auxílio-doença porque são contribuintes há pouco tempo e precisariam de perícia para quebrar a carência ou por problemas no atestado. Além disso, cerca de 160 mil requerentes do benefício de prestação continuada por deficiência dependem de atendimento presencial. O governo afirma que cumpriu todos os protocolos para o retorno dos médicos depois de 3 meses de trabalho. Foram comprados equipamentos de proteção individual e coletiva para o atendimento. No entanto, a Associação Nacional dos Peritos resiste em retomar os trabalhos presenciais sob a alegação de falta de condições sanitárias contra a Covid-19. E o INSS divulgou uma lista com 12 agências no Rio Grande do Sul que já estão aptas para realizar o atendimento presencial das perícias médicas. Em nota, o órgão afirma ainda que o serviço segue parado, pois os médicos peritos não retornaram ao trabalho. No entanto, a Associação Nacional dos Médicos Peritos afirma que enquanto não forem feitas as vistorias técnicas nas agências, não haverá retorno de atendimento presencial. De acordo com o INSS, as unidades que poderiam realizar
realizar perícias médicas estão localizadas nas cidades de Lajeado, Novo Hamburgo, Montenegro, São Leopoldo, Sapiranga, 3 de Maio, Frederico Westphalen, Ijuí, Vacaria, Canoas, Gravataí e Porto Alegre Partenon. Ainda nesta edição, começam estudos para a volta de mais pedágios nas BRs 116 e 290. Prefeitura de Porto Alegre amplia o horário de funcionamento de bares e restaurantes. Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí. Fique atento. O Cine de Porto Alegre vai realizar nesta sexta entrevistas com candidatos a 3 cargos com vagas disponíveis: conferente de loja, analista de recursos humanos e fiscal de prevenção de perdas. Os candidatos devem ter ensino médio completo e levar comprovação de experiência. Para concorrer às vagas, é preciso ir até o Cine, na Avenida Sepúlveda, esquina com Mauá, no centro, com carteira de trabalho e comprovante de residência. O horário de atendimento é das 8 da manhã às 5 da tarde. 5.600.000 brasileiros recebem parcela do auxílio emergencial